Gente, está comprovado agora no papel o que todo mundo já sabia. Lembra desse caso aqui? O motorista fugiu depois de matar uma mãe de família atropelada na volta da balada. Pois é, ele tinha consciência do que causou. O laudo confirma que ele estava acima do limite de velocidade e que diversas placas de trânsito sinalizavam para que o carro teria que parar no cruzamento. Era uma área com uma placa muito grande de pare ali naquela esquina. E apesar de ter histórico de lambança no trânsito, o suspeito continua solto e, segundo a defesa, livre para continuar dirigindo. É mole ou não? Pode rodar a matéria completa, por favor. 22 de novembro de 2021, Fazenda Rio Grande. Essa imagem é do cruzamento das ruas Francisco Claudino dos Santos com a Avenida Paraná. 00:35. O horário entrega a situação de tranquilidade na via. Nenhum pedestre, poucos carros e aqueles que circulam estão em baixa velocidade. Repare que essa via é a preferencial. A referência é esse veículo que para, confere antes de atravessar. Quando tudo está ok, ele avança com segurança. A mesma ação não foi feita pelos próximos motoristas. 00:37. A velocidade dos veículos é superior a outros que circulam. Eles furam a preferencial. Um deles acerta em cheio uma motociclista. Ele omitiu totalmente socorro, né? Ele podia ter chamado uma ambulância. Ele nem que fugisse. Ele é um covarde porque ele fugiu, né? Isso aí é o óbvio. Ele ia fugir de qualquer forma mesmo. Ele podia ter ligado para uma ambulância e dizer que tinha alguém que tinha sofrido um acidente, talvez, que se existe justiça, que esse homem seja preso e seja punido severamente. A vítima é Lilian Pinheiro. Ela voltava de uma excursão em Aparecida do Norte. Mulher religiosa, viajou para agradecer as bênçãos de 2021. Estava a caminho de Colombo, cruzou o lugar errado na hora errada. Foi vítima da inconsequência de um motorista que, após o acidente, simplesmente foi embora. O motorista desceu do carro, daí o carro parou, apagou, ele tentou funcionar o carro, não pegou, daí ele saiu andando, caminhando, sentido na Avenida Paraná mesmo. A partir daí, várias investigações foram realizadas. Advogados de acusação soltavam informações a respeito do motorista que matou Lilian. É uma pessoa que não está nem aí para a vida dos outros, está pouco se lixando para a vida dos outros. E dessa vez, ele vai responder e nós vamos pedir a prisão desse elemento. Esse elemento que não se preocupa, que sequer pediu desculpa à família e se furta, inclusive, da responsabilidade ao fugir do local e também na delegacia. Novas imagens apareceram. Essa mostra um dos responsáveis pelo acidente fugindo a pé do local. E não para por aí. Testemunhas relataram que os ocupantes do veículo estavam em um bar antes da colisão. Essas são imagens da fachada. Aqui, segundo a acusação, Michel Norton Okraska sai do estabelecimento, entra no veículo e a tragédia acontece minutos depois. Esse é o laudo da Polícia Científica do caso. O mapa mostra o ponto exato onde tudo aconteceu. Esse laudo traz informações muito importantes. Lembrando que é um laudo oficial, feito pelo perito do Instituto de Criminalística. Então, imparcial em relação às pessoas que praticaram esse crime e em relação à vítima. É um laudo imparcial que traz, então, a verdade. A moto de Lilian é chamada de V2. O carro de Michel e do rapaz que, segundo testemunhas, apostavam racha, são chamados de V1 e V3. A polícia confirma que Lilian pilotava em sua preferencial. Destaque para este trecho. O leito do cruzamento na ocasião do evento encontrava-se seco, em regular estado de conservação, sendo o local provido de boa iluminação artificial. Na página 7, destacamos:
Elementos de sinalização horizontal no local eram presentes e bem conservados e de acordo com o predisposto no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Michel, portanto, não tinha como se enganar a respeito da preferencial. O relatório informa ainda que foi constatado o avanço no cruzamento por parte do motorista do veículo Jetta, seguindo em desacordo com a sinalização que indicava parada obrigatória. Essa foi a causa determinante do acidente, aliada à provável velocidade incompatível com a via, com um registro obrigatório de 40 km por hora. Deixa claro e evidente que estavam sim praticando um racha. Alcoolemia, alta velocidade, racha, passar em uma preferencial sem devidamente parar e omitir socorro. 5 condutas criminais. Hoje, Michel ainda responde o processo em liberdade, mas a defesa da família da vítima segue investigando o histórico do rapaz. Michel teria ao todo 9 infrações de trânsito e 43 pontos ativos, segundo o Departamento de Trânsito de Santa Catarina. Ele foi preso em 16 de novembro de 2018 por embriaguez ao volante. Em janeiro de 2019, suspenderam o processo por ele ter aceitado cumprir medidas alternativas e determinadas pelo Ministério Público. Entre elas, a proibição de frequentar bares e casas noturnas após as 10 horas da noite, somada à obrigação de comparecer a cada 2 meses em juízo. Essa pessoa deve sim responder por esse crime de homicídio com dolo eventual, pois assumiu o risco de produzir o resultado morte em terceiras pessoas, deve então responder esse crime preso, pois é o local de pessoas que não se importam com a vida dos outros. Agora, além de Santa Catarina, Michel tem problemas com a justiça também em terras paranaenses. Aqui, a situação foi bem mais grave. Uma pessoa morreu sem fazer nada de errado. Resta saber quanto tempo ele permanece livre enquanto uma mãe permanece enterrada. Ele destruiu não apenas a vida de uma pessoa, mas de uma família toda, e por isso ele deve pagar. Infelizmente, essa pessoa encontra-se hoje até com habilitação, o que é uma vergonha, podendo dirigir. Ele está habilitado e pode dirigir. Uma vergonha, nem sequer a habilitação dele foi cassada. Eu confesso a vocês que eu não consigo entender. Não consigo entender como é que esse homem ainda pode dirigir, como é que ele ainda está... Por que a justiça não mandou prender esse homem ainda? Ele já tinha uma bronca lá em Santa Catarina, na qual ele foi julgado e foi comprovado que ele estava dirigindo embriagado. Para poder continuar dirigindo, o que ele falou? Não, eu vou cumprir penas alternativas. Eu não vou sair depois das 10 horas da noite. Pois bem, nós mostramos na matéria que nesse dia, infelizmente, do assassinato, e eu vou deixar bem claro essa palavra, assassinato da Lilian, ele estava na balada, ele tinha tomado doses de uísque e aqui já era muito passado de 10 horas da noite, como a lei pedia para que ele voltasse para casa. O que tem na cabeça um canalha desse? O que merece um canalha desse? Merece continuar dirigindo? Merece continuar solta enquanto essa mulher foi condenada, a família dela foi condenada a passar o resto da vida, as filhas não vão poder mais olhar no rosto dessa mulher porque ela foi condenada ao caixão por ele, nas ruas, dirigindo embriagado, de acordo com as testemunhas e de acordo com a comanda que nós já mostramos aqui, cheio de uísque na cabeça, muito acima da velocidade, como o laudo comprovou agora, e também furando a preferencial, como também o laudo já mostrou. Aí pior ainda, ele não fica no local, ele foge do local. Este é o homem que a justiça entende até agora. Quanto tempo, produção, já desde esta cena aqui? Quanto tempo que esse homem não está respondendo? Isso que eu não entendo. Já são meses em que ele está saindo impune. Ele não teve que responder a nada ainda. Ele foi até a delegacia, falou, não, olha, realmente eu estou aqui com o meu advogado, eu não vou falar nada, eu prefiro ficar em silêncio. E até agora não foi preso. Alô, delegacia, Fazenda Rio Grande. Pelo amor de Deus, tem que pedir a prisão desse homem.
Já passou do tempo. A família não aguenta mais esperar. Alô, delegado de Fazenda Rio Grande, muito obrigado. Eu sei que o senhor sempre nos assiste, é um senhor muito respeitável, competente. Mas nesse caso aqui nós precisamos, doutora Ademair Braga, obrigado, viu? Mas nós precisamos, doutora Ademair, que esse homem aqui seja preso. Alô, delegado Ademair, esse homem aqui tem que ser preso, tem que pedir a prisão dele. Se o senhor já pediu a prisão e a justiça não assinou embaixo, aí eu retiro aqui o que eu estou falando e a cobrança é contra a justiça. Porque não dá para entender por que um homem desse ainda não foi preso. Ele ainda está nas ruas e ainda está dirigindo, o que é pior. Ele ainda está dirigindo e colocando a minha vida, a sua vida, meu amigo, minha amiga, em risco. É isso que ele está fazendo, porque ele já é contumaz, ele já bebeu e dirigiu diversas vezes, já são 5 semanas do acidente. 5 semanas do acidente. O que mais precisa? Já saiu o laudo já mostramos aqui no Tribuna da Massa. O que mais precisa para colocar o Michel atrás das grades? Eu não consigo entender. Eu fico revoltado com esse tipo de coisa. Por que é que não prendem logo esse homem? Já tem 5 semanas, já tem laudo, já tem imagem de câmera de segurança, tem uma morte, porque uma mãe de família morreu e até agora o bonitão está solto. Não dá para entender esse tipo de coisa.